Shalom, shalom, filhos de Israel, Bnei Israel, Gênesis 45, bora lá? Bereshit. Será que vai dar bom agora? Vamos ver. Então Yahussef não pôde conter-se diante de todos eles, nisto se levantou e clamou: faça cada homem sair de minha presença. Ele estava pedindo para os egípcios irem embora, ali da sala onde que eles estavam. Ali não ficou nenhum homem com ele, enquanto Yahussef se revelou aos seus irmãos. Ele chorou em alta voz, e os egípcios, os Mitzrim, e a casa de Faraó ouviram seus gritos, né, de choro. Yahussef disse aos seus irmãos: eu sou Yahussef. Eu não sou Zafenat Paneia. Eu sou Yahussef. Do mesmo jeito também o Mashiach no fim dos dias dirá a mesma coisa. Eu não sou Jesus, esse romano que vocês acham que eu sou, que a Igreja Católica inventou, né? Eu sou um israelita, né? Eu tenho nome israelita, eu tenho sangue israelita, eu cheiro que nem um israelita, né? Tá entendendo, meu irmão? Eu falo que nem um israelita. Eu vim da casa de Israel, que nem vocês, né? Eu sou Yahusha. É isso que eu vou falar. Yahussef disse: eu sou Yahussef. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não podiam responder porque eles estavam tremendo na sua presença. Meu irmão. Os irmãozinhos judeus vão começar a tremer na presença de quem? Do Mashiach. Aqueles que eles colocaram à morte. E Yahussef disse aos seus irmãos: aproxime-se de mim, por favor, venham para perto de mim. Brevakachá. Acho que é assim que se pronuncia, por favor. É difícil de pronunciar. Meu hebraico tá meio zicado ainda. Não sai de vez em quando. Tá entendendo? E eles chegaram próximo a ele e disse: eu sou Yahussef, vosso irmão, a quem vós vendestes aos egípcios, aos Mitzrim, a Mitzrayim, ao Egito. Agora, portanto, não fiquem aflitos, nem enraivecidos convosco, por haverdes me vendido aqui. Porque Elohayam me enviou antes de vós para preservar a vida. Não foi vocês que me venderam, foi o Criador que estava preparando um plano de salvação. Bonito isso, né? O plano do Criador para quê? Para que todo o mundo que a gente vive agora fosse salvo, não só minha família. Você entende? Durante estes 2 anos tem havido fome na terra. Ainda há mais 5 anos nos quais não estarão arando e nem haverá colheita. Não vai ter como plantar nem colher, meu irmão, nos próximos 5 anos. Então o Criador me mandou aqui para quê? Para preparar, para eu fazer uma preparação para esses anos que viriam. E eu me preparei o melhor que eu pude, né? Estoquei diversos alimentos para quê? Para que nesse período de seca não falte nada para ninguém. Elohayam me enviou diante de vós para preservar a vós os remanescentes da terra e para salvar as vidas através de uma grande libertação, né? O Criador vai dar o que? Libertação para o povo, salvar a vida de todos. E o Mashiach não veio salvar a todos.
O próprio nome Zafenat Paneah significa o Salvador do mundo. E o Mashiach é o Salvador do mundo. Uma grande libertação. Assim agora, não fostes vós que me enviastes aqui, mas foi Elohaiam. Ele me fez ser um pai para Faraó, e um amo para toda a sua casa, e um governador ao longo de toda a terra do Egito. Não é o Mashiach que governa tudo? Apressai-vos e subam ao meu pai, e digam-lhe: assim diz seu filho Yahussef, Elohaiam me fez amo de todos os egípcios, desce a mim e não demores. Eu tô com saudade. Eu quero ficar perto de você logo, meu pai, da minha família. Por quê? Porque eu perdoei os meus irmãos, porque eu vi que eles estavam arrependidos mesmo. Eu pude ver nos olhos deles. Eles se arrependeram de coração. E tu habitarás na terra de Goshen. Por que a terra de Goshen? Porque era a terra mais próspera dali e ainda estava funcionando alguma coisa ali. E tu ficarás próximos de mim, tu, teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e tuas ovelhas, e teu rebanho, e tudo aquilo que tu tens. Eu vou salvar todos vocês. Ali eu te sustentarei, pois ainda serão 5 anos de fome, para que tu e tua casa e tudo aquilo que tu tens não chegue à pobreza. Meu pai, eu não vou deixar você pobre, eu não vou deixar você passar fome nem necessidade de nada. Você viu como bom filho é? Você lembra que Israel voltou para ajudar Isaac? Do mesmo jeito também, né? José voltou para ajudar quem? Jacó. Israel. Portanto, você, meu irmão Benjamim, pode ver com seus próprios olhos, pois é minha boca que vos fala. E falou para Benjamim: vós contareis ao meu pai e toda a minha tiferete em Mitzraim, todo o meu esplendor aqui no Egito, e tudo aquilo que tu vistes, e vós apressareis e tragam o meu pai até aqui. E ele caiu sobre o seu pescoço de seu irmão, e Benjamim chorou. Chorou no pescoço dele. Bonito, né, cara? Uma das histórias que eu mais gosto é José do Egito. O Yahussef. A história do nosso patriarca. Além disso, ele beijou o seu irmão, os seus irmãos, e depois seus irmãos falaram com ele. E este relato foi ouvido na casa de Faraó, e sobre o qual se dizia que seus irmãos de Yahussef vieram, e agradou ao bem de Faraó e aos seus servos. Que bom que Yahussef fez as pazes com seus irmãos e ele os encontrou, se revelou para eles. Faraó disse a Yahussef: dize aos teus irmãos, façais assim: ponha as cargas em vossos animais e ide para a terra de Canaã. Tomem o vosso pai e a vossa família e vinde até mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, de Mitzraim, e vos comereis da fartura da terra. Agora a ti está ordenado, assim fareis. Tomai carruagens da terra de Mitzraim, né? Para vossos meninos e para vossas esposas, e trazei o vosso pai. Também não se preocupem com vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso agora. E os filhos de Israel assim fizeram. E Yahussef deu-lhes carruagem conforme a ordem de Faraó.
deu-lhes provisões para o caminho. A todos ele deu vestes para trocarem, mas para Benjamim ele deu 300 peças de prata, e 5 vestes para ele trocar e se vestir. Para a troca e se vestir. Ao seu pai ele enviou o seguinte: 10 jumentos carregados com coisas boas de Mitzraim, e 10 jumentos carregados com trigo e pão e comida para que seu pai usar no caminho. Bonito, né? Assim ele enviou seus irmãos e partiram, e eles disse-lhes: não contendeis no caminho. Né? Por quê? Porque um ia falar assim: pô, foi você que quis vender o cara, pô, foi você que fez. Eles não precisavam brigar. Por quê? Porque quem mandou Yahussef para lá foi o próprio Criador. Né? No final das contas. E ele entendeu isso. Né? Mas ele testou os caras antes para ver se os caras estavam arrependidos mesmo. E como era a proposta do Criador, os caras se arrependeram. E eles se foram de Mitzraim, chegaram na terra de Canaã. E Jacó, o pai deles, e lhe contaram dizendo: Yahussef ainda está vivo, e ele é o governador de toda a terra do Egito. E o coração de Yaakov desfaleceu, pois ele não acreditou neles. Será? Ele pensou, né? E eles contaram acerca de todas as palavras de Yahussef que lhe foi dito. E quando ele viu as carruagens de Yahussef que enviou para carregá-los, então o Urua de Yaakov, que tinha desfalecido, reviveu, né? Ele acreditou quando viu as carruagens. E Israel disse: isto é bastante. Yahussef, meu filho, ainda está vivo, e eu verei antes que eu morra. Baruch Hashem Yahuwah. Imagina a felicidade desse pai quando ele deve ter descoberto que o filho dele estava vivo ainda, né? Mas ele deve ter ficado triste pelo que os irmãos fez com ele, né? Mas assim, como esse é um dos patriarcas da nossa casa, ele não deve ter pensado na parte ruim. Ele deve ter pensado assim: isso tudo era plano do Criador para quê? Para que esse menino salvasse todo o nosso povo. Para que ele fosse colocado nas alturas mesmo. Né? Para salvar quem? Israel. A minha casa. A promessa. Esse foi sempre um plano do Criador de salvação para todos nós. Bom, Baruch Hashem Yahuwah está com 13 minutos. Esse foi curtinho, né? Mas foi bonito. Yahussef sempre prefigurou uma Mashiach. A vida de todos os patriarcas prefigura a vida do Mashiach. E o mais importante que o Criador aqui, numa casa onde que todo mundo brigava e queria um mal um do outro, ele fez todo mundo sentar na mesma mesa para comer sem brigar. Que bom que seja assim, né? Sempre. Né? Essa casa que foi construída, o reino de Israel, o Criador sempre faz com que os filhos de Israel, no final das contas, sentem na mesma mesa sem guerra. Shalom, shalom, que Allah abençoe todos vocês no Mashiach Yahushua. E até a próxima. Tchau, tchau.